Olá, sou o Rafael Souza e estou aqui na Bike Tales. Olá, riders! Sejam bem-vindos a mais um emocionante episódio do nosso Bike Tales. Hoje temos connosco um convidado especial aqui em estúdio, o atleta Rafael Souza. Rafael, por que não nos começas a contar um bocadinho sobre ti? Eu sou o Rafael Souza, tenho 18 anos, sou ciclista profissional do balão. Eu já sou apaixonado por ciclismo há bastantes anos. Felizmente tive o prazer de tornar essa paixão na minha carreira. A minha especialidade é o XCO, o Cross Country Olímpico. Estou super contente por este ano representar a Cluer como um dos seus atletas. Então, diz-nos, o que é que te inspirou para seguir esta carreira e não outra qualquer? Começou desde muito cedo, ali nos meus 6 anos, comecei a andar de bicicleta com um grupo de domingo, em qual o meu pai já andava. Então é uma coisa de geração, não é? O teu pai ficou com o futebol, não é? Não, ele começou tarde, só que antes andava de moto, mas depois começou a andar de bicicleta e depois eu juntei-me, a minha família toda anda de bicicleta e como lá ao pé da minha casa temos muitos caminhos, o grupo era fixe, então foi-se desenvolvendo cada vez mais essa paixão por bicicleta. Basicamente começou por uma coisa de família, não é? Uma atividade familiar. Sim. Pegando um bocadinho nisso da família e dos passeios ao domingo, diz-nos como é que preparas agora, profissionalmente, não é? Porque acho que já estás a nível profissional, como é que preparas normalmente para uma corrida, para uma competição, tanto física e mentalmente também? Fisicamente é muito simples, é à base do treino. Eu falo com o meu treinador, ele gera o plano de treino conforme as provas que eu tenho para tentarmos chegar na melhor forma possível. Mentalmente também acho que é muito fácil, nunca tive pressão. Os meus pais, os meus diretores nunca me meteram pressão para qualquer corrida, então claro que na corrida tem aquele nervosismo, mas que até é saudável para chegar à corrida e dar ter o corpo. Há de ser mais fácil porque fazes por gosto, não é? Claro, não claro sentes obrigado a isso. Okay. Então, tens alguns conselhos que possas dar a alguns aspirantes, ou seja, a jovens que se interessassem eventualmente pelo teu percurso? Qualquer jovem que, como eu, que tenha o sonho de seguir isto como vida e que goste, principalmente tem que trabalhar para conseguir os seus objetivos e nunca desacreditar que é possível, como eu acredito que um dia posso chegar a atingir os meus objetivos. Então, mas para conseguir isso só consegues se tiveres um instrumento de condições, não é? Então explica-nos que papel é que desempenha o instrumento, ou seja, a tua bicicleta, neste teu processo todo, neste teu percurso. A bicicleta cada vez evolui mais e cada vez é mais fundamental tê-la o melhor possível. Ela agora está como nunca tive uma bicicleta assim tão evoluída, está-me a ajudar a atingir os meus melhores resultados e patamares que eu possa vir a ter. Ou seja, a bicicleta é adaptada ao tipo de prova que fazes? Ou seja, estamos a falar desta para uma modalidade específica, certo? Mas adapta-la a consoante o trilho que vais fazer? Sim, o que nós podemos alterar muito é os pneus, consoante as provas. Se for uma prova de chuva, não vamos correr com os pneus de seco. Também se pode alterar as suspensões conforme o terreno. Se for um terreno muito irregular, se for um terreno pouco irregular, podemos alterar assim a bicicleta. Mas o essencial é aquela à base, depois mexemos só mesmo consoante aqueles circuitos, bem dizendo. Tens alguns contratempos ou algumas experiências menos positivas que tenhas tido até agora na tua carreira de ciclista? Tens alguma experiência memorável, tanto seja positiva ou negativa, que pudesses partilhar aqui connosco? Claro, né? O desporto é feito de momentos altos e momentos baixos, nós nem sempre estamos bem, né? Nós nunca vamos conseguir fazer uma carreira sem termos os pontos altos e pontos baixos. Por exemplo, ainda a segunda prova que fiz este ano, em Belgaço, na primeira Taça de Portugal, ali a primeira volta tive alguns contratempos, mas tive que conseguir superá-los para no final conseguir fazer o melhor resultado possível. Contratempos, falamos de quedas ou alguma... Sim, eu valei umas quedas e uma parte inicial não foi muito boa, mas depois a cabeça conseguiu dar a volta ao que aconteceu e fomos atrás do prejuízo. Nessa prova em específico ficaste em nono lugar da geral? A geral e quarto lugar em sub-23. Alguma corrida ou algum nível que ambiciones chegar? Para já, participar um dia ou chegares a conseguir? Para já o meu maior objetivo é chegar aos Jogos Olímpicos. Este ainda não, sim, mas já estás a trabalhar para isso? Mas sim, estou a trabalhar para tentar ir aos Jogos Olímpicos. Consegues explicar assim muito sucintamente o que é que implica esse processo? Ou seja, não só esquecendo a parte física e a preparação mental dessas coisas todas, mas
Eu acredito que tenhas de escrever, cumprir uma quantidade de requisitos e coisas obrigatórias para Primeiro, só chegar e claro. amanhã vou aos Jogos Olímpicos. Claro. Não é certamente assim. Nós, em Portugal, é muito difícil ir aos Jogos Olímpicos, que é preciso fazer X pontuação. Chegar a um nível primeiro, não é? E em Portugal a nossa escolha ainda não conta muitos pontos, mas pode ser possível nós este ano estivemos perto de conseguir colocar um atleta masculino. Eu acho que nos próximos Jogos Olímpicos irá ser possível colocar. Acredito que isso obriga a cumprir várias coisas da tua vida, não é? Como é que ligas a tua carreira com a tua vida pessoal, não é? Porque ainda és um jovem, Playstation, jogos, essas coisas todas assim de género. Não, isso... Privas-te de muita coisa? Algumas coisas são necessárias, né? Mas eu agora estou a estudar e concilio bem as duas coisas. Tento arranjar a minha vida de forma a conseguir fazer isso. E também consigo conviver com a minha família e com os meus amigos, estou todos os dias na escola, por isso acho que para já estou a conciliar bem tudo e consigo fazer tudo bem. E tu falaste em escola, vais estudar para a escola? Não. Os teus amigos, como é que te veem? Eu acredito que agora com as redes sociais e essas coisas todas de comunicação social, tens uma legião de fãs, tens uns seguidores e apoiam eles, também. É claro que me apoiam, eles ficam, ei, ele foi à França e não sei o quê, para a seleção nacional. Para tirar selfies e autógrafos. Mas pronto, eles ficam contentes por o que eu estou a fazer e até acham interessante. Então vamos falar aqui um bocadinho agora sobre a nossa marca, sobre a Colua. Do que é que mais gostas? Qual é o aspecto que salientas mais ao ser um atleta patrocinado pela Colua? Claro que foi uma mudança completamente diferente. Corrias com outra marca, não é? Fui com outra marca, mas tinha aquilo e agora tenho aquilo e muito mais, o que me está a ajudar a calçar muito mais patamares. Sentes que este apoio, ou seja, não só o apoio em si, não é só colar um logo no peito ou assim, mas também em termos técnicos ou seja, da bicicleta em si, sentiste algum impacto na tua carreira, alguma mudança significativa? Sim, é uma mudança que ainda está a começar. Eu acho que cada vez mais sinto que o apoio deles está-me a ajudar a atingir patamares mais altos. Então já falámos um bocadinho sobre o futuro, mas vamos só para concluir o tema, ou seja, tu falaste sobre os Jogos Olímpicos, é uma ambição generosa e boa, mas olhando um bocadinho mais e para rematar o tema dos dias futuros, diz-nos quais são os teus objetivos e aspirações para o futuro na carreira do ciclismo, como um todo, não só uma prova, ou seja, queres fazer isto para o resto da vida? Claro, o meu objetivo é, eu ainda não deixei os estudos, mas também estou numa coisa que está relacionada com o desporto. Estou em ciências do desporto, até me ajuda a mim a entender como é que as coisas funcionam no desporto, mas o meu objetivo é seguir o XCO como vida e viver bem, entre aspas, o ciclismo, mas se não der, tenho ali a outra opção. Nós, entretanto, vamos passar para um próximo vídeo onde o nosso Jean-Claude Van Buyck vai explicar ao pormenor esta bicicleta, principalmente esta montagem, que é um bocadinho custom, foi customizada para o Rafael, mas pergunto a ti, o que é que destacas nesta bicicleta? Para já eu destaco tudo. Foi diferente, ela adapta-se muito bem a mim, a geometria dela é para o que eu faço, tipo, está completamente equilibrada, tanto na agilidade que ela tem como na estabilidade, para mim está perfeito. Então depois o nosso especialista Jean-Claude vai-vos mostrar e vai explicar ao pormenor o que é que torna esta bicicleta diferente de todas as outras. A ti, Rafael, agradeço teres vindo cá e desejo toda a sorte. Vamos acompanhar-te e esperamos que consigas continuar a fazer aquilo que gostas, claro, e com vista ao futuro e que chegues lá. E assim termina o episódio de hoje de Bike Times. Juntem-se a nós para mais conversas emocionantes sobre o mundo do ciclismo. Até lá, valem em segurança e com paixão. E não te esqueças de subscrever o nosso canal para ficares a par de todas as nossas novidades. Podes falar mais um bocadinho, vamos fazer aqui um plano. Vamos repetir tudo outra vez? Sim. Agora sei que não estava a gravar. Esta